Olá, turminha, nosso quarto e último vídeo do dia, tá? A gente vai começar um assunto novo, então eu quero fazer agora só uma introdução. Esse exercício, quem fez a lista deve reconhecer. FUVEST 2016, ele estava na lista 15. Então vamos ler juntos. Os pontos A, B e C são colineares. A, B e C, né? Eu já copiei a resolução aqui. AB igual a 5, BC igual a 2, B está entre A e C. Então você tem uma linha aqui, né, que mede 7, do A até o C. Os pontos C e D pertencem a uma circunferência com centro em A. Então eu desenhei aqui uma circunferência, né, com centro em A. O ponto C está nessa circunferência e o ponto D eu coloquei ele aqui. Você vê que a FUVEST não fala onde está o ponto D exatamente, né? Só fala que está na circunferência. Traça-se uma reta R perpendicular ao segmento BD, passando pelo seu ponto médio, ponto M aqui. Chama-se de P a intersecção de R com AD. Então, AD é essa linha aqui, né? AD. E aí R e ponto P é a intersecção, esse ponto aqui. E a pergunta é, quanto vale essa linha verde? AP mais PB, né? Essa estrutura verde, né? O AP mais PB. Beleza? Bem, como foi feita a resolução então? Na construção feita, o triângulo. O que você tinha que perceber? Ao fazer a construção, que o triângulo PMD, esse triângulo aqui, PMD, ele é congruente, ele é igualzinho ao triângulo PMB. E por quê? Lembra do critério lado, ângulo, lado? Né? Toda vez que dois triângulos tiver lado, ou PM, PM tem o mesmo tamanho para os dois. Ângulo de 90 aqui no caso, né? Lado, o M está bem no meio, no ponto médio. Então, como esses dois triângulos têm lado, ângulo, lado igualzinho, eles têm todo o resto igualzinho, eles são idênticos. Então, o PB e o PD têm o mesmo tamanho, que é o que está escrito aqui. Certo? Então, AP, né? Logo, AP mais PB é a mesma coisa que AP mais PD. Certo? E AP mais PD é o raio da circunferência. Mede 7. Ora, então AP mais PB é 7. Alternativa D de dado. Bela questão da FUVEST, né? Tá, mas o que isso tem a ver com a matéria que a gente vai ver na próxima semana, né? Então vamos fazer tudo isso de novo lá no GeoGebra. Bem, estamos aqui no GeoGebra e eu já fiz toda a construção, eu só vou mostrando passo a passo para vocês, tá? Então aqui, ó, ponto A, coloquei ali no 0, 0, né? Tem um plano cartesiano aqui, a gente pode apagar depois. O ponto B, 5, 0, né? O ponto 5, 0, ou seja, está uma distância 5. O ponto C, 7, 0, ele está uma distância 2, né? BC mede 2. Aí fizemos a circunferência, ó, tá vendo a equação? X quadrado mais y quadrado igual a 49, né? Centro 0, 0, raio 7. Então, a circunferência com centro em A, passando pelo ponto C. Aí eu desenho o segmento AC para ficar mais bonitinho. Ponto D, né? Ó, o ponto D está aqui. Repara que você pode ficar brincando com ele. Ó. Vai mudar aqui, né? Ele está na circunferência. Bom, mexer um pouquinho. Deixa eu vir para cá. Bom, segmento BD. Opa, segmento BD desenhado. Né? Aí marquei o ponto médio do segmento BD. Ok. A perpendicular, ou seja, mediatriz, né? Mediatriz do BD. Passa bem no meio, formando 90 graus. Aí o segmento AD, tá aqui, né? Segmento AD. Marcamos o ponto P, que é o ponto de intersecção da reta R com o segmento AD. Tudo que tá lá no texto, né? Aí depois o PB. Ok? PB saiu azulzinho. Eu vou destacar esse segmento AP. Opa, destacou. Então vejam só, AP mais PB está em azul aqui. É exatamente isso que a FUVEST quer, né? O AP mais PB. E o que eu queria mostrar, ó, esse triângulo então, né? Lembra o PMD e o PMB que eram iguaizinhos? Se eu ficar brincando com o ponto D aqui, repara, os triângulos continuam sendo iguaizinhos, ó. Eles vão variando juntos, né? Chega aqui numa situação extrema, né? Que eles ficam tudo alinhadinho, mas depois volta a ser triângulo, tá?
E queria que vocês reparassem que o triângulo não, né, os dois triângulos estão variando, mas eles estão variando igualmente, eles continuam sendo iguais, né, entre eles, ó. Certo? Então, por isso que a FUVEST não fixou o ponto D, ela só falou, ó, o ponto D também está na circunferência. Estando na circunferência, esse triângulo aqui é igualzinho a esse, então AP mais PB é igual ao AD. Ok? Tá, e o que isso tem a ver com a nossa próxima matéria? Bom, deixa eu fazer uns ajustes aqui. Então eu deixei em vermelho o ponto P, e olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai mexer com o ponto D. Mas repara, eu programei aqui para o ponto P deixar o rastro de onde ele está passando. Então olha só. O ponto P está deixando um rastro aí, né? E está formando uma nova curva. Olha que legal. Opa. Tinha que ter mantido a mesma velocidade, né? Mas vejam só, uma curva bonitinha, né? Salvo esses tranquinhos que eu estou dando. A gente pode tentar corrigir. Opa, mais. E aqui também, né? Olha só, formamos uma nova curva. Ok? E o que caracteriza essa nova curva, né? Você lembra? Esse AP e o PB que você está vendo aqui, repara que eles não mudam de valor a soma deles, né? A soma deles não muda, continua sendo 7, que é por acaso o raio dessa circunferência. Então, é como se você tivesse um barbante de tamanho 7, você fixou as extremidades aqui no ponto A, no ponto B, e com o barbante bem esticadinho, você está fazendo ele deslizar, né? Aqui no plano, né? E formando então uma curva. Ó, essa distância AP mais PB é constante. Isso caracteriza a nossa curva. Certo? E essa figura vermelha, então, ela recebe um nome especial. Alguém sabe o nome dela? Chama-se elipse. Então a FUVEST cobrou uma elipse lá na primeira fase, né, naquela questão, só que sem você precisar saber, né, o que é uma elipse, né? Mas tinha tudo a ver com quem sabia o que era uma elipse resolveu essa questão rapidinho, né? Entendeu a estrutura e já foi mandando bala. Beleza? Então esse vai ser o nosso objeto de estudo na próxima aula, na próxima semana, a elipse. O que caracteriza ela? O que a gente vai fazer? Eu vou te dar dois pontos, o A e o B, e um tamanho de barbante aqui, né? E aí então a elipse vai ser o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja distância até o A mais a distância até o B é constante. E constante igual ao tamanho desse barbante. Tá bem? Uma dica que eu dou, uma coisa que vocês poderiam fazer é cola no seu caderno, pega um pedaço de barbante, né, que caiba no seu caderno bonitinho, tal, que fique com uma certa folga, colhe as extremidades em dois pontos, chama de A e B, com o barbante bem esticadinho, põe um lápis, né, uma lapiseira, uma ponta e tenta desenhar a elipse. Opa, fiz bobagem. Tá? E tenta desenhar a elipse com o barbante esticadinho. Você vai ver essa curva aqui. E aí você pode fazer o A e o B ficar bem pertinho, bem longe, vai variando isso, né? Eu posso brincar um pouquinho aqui também, quer ver? Agora eu vou desconfigurar tudo, mas ó, a gente pode mudar o ponto B de lugar. Se eu clicar aqui, e eu tinha que apagar todo esse rastro, né? Mas tudo bem, vamos ver como fica. Ó, você vai formar uma nova curva. Mas aquela estrutura está mantida, uma nova elipse aqui. Né? Baguncei tudo. Bom, turminha, então é isso. Nosso próximo assunto é a elipse. Semana que vem, então, não percam até lá. Um abraço.